Olá pessoal, boa tarde a todos que nos acompanham na transmissão. Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre Lei Maria da Penha. Hoje nós terminaremos essa lei, viu? E partiremos para as próximas. Como eu falei, nós estamos trabalhando legislação extravagante, é um tema cobrado, não com tamanha dimensão, né, como outras disciplinas, que chega a cair 10 questões, né? Ética é um dos que mais cai, né? Então, assim, legislação extravagante sempre cai uma ou outra, e dentre as leis que nós estamos destacando, é que vem caindo, tá? Então, eu separo sempre essas leis aqui, justamente por conta da incidência em provas. Então, na última, caiu uma de Lei Maria da Penha, como eu falei na última aula, apesar de ter uma mistura aí com processo penal. Mas é claro que a gente vai somando conhecimentos, né? Tanto da legislação extravagante quanto do direito processual penal. Então, vamos lá. Vedações e restrições da Lei 11.340. O que ocorre? A Lei Maria da Penha, como nós falamos, né, surgiu aí de uma punição, né? O Brasil acabou sendo obrigado a criar uma lei devido ao índice imenso de violência contra a mulher. E aí, como essa lei ela traz diversas proteções, ela também, ou seja, ela traz diversas proteções. E aí a jurisprudência acabou consolidando isso no decorrer do tempo também, tá bom? Então, a jurisprudência foi limitando alguns institutos, como, por exemplo, né, as teses no sentido de aplicar o princípio da insignificância. Foi uma via de fato não deixa lesão, é possível aplicar a Lei Maria da Penha, né? Aí a jurisprudência foi se construindo no sentido de trazer algumas vedações. E é dessas vedações que nós vamos começar a aula de hoje, tá bom? Então, primeiro ponto aqui é a questão dos institutos despenalizadores, né? Quais são os institutos despenalizadores que nós temos? Então, lá na 9.099, questão da transação penal e da suspensão condicional do processo. Então, observem que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a aplicação desses institutos, tá bom? Então foi uma via de fato, que é uma contravenção penal. Contravenção penal cabe tanto transação quanto suspensão condicional do processo, fora do âmbito da Lei Maria da Penha. Mas e aí? Vamos colocar aqui um casal, né? O marido estressado agride a esposa, né? Por motivo de violência de gênero. E aí ele dá um tapa, né? Ou uma gravata. Acontece, né? No dia a dia, a gente que trabalha na área policial, a gente observa que tem casos práticos nesse sentido. E aí, digamos que já na fase, finalizada a fase inquisitorial, o advogado desse marido venha pleitear, né, a aplicação da transação penal. Olha, ele nunca teve um registro criminal, né, a primeira vez, e aí ele queria se valer da transação penal. É possível? Não, não é possível. Mas foi uma situação em que o marido ele praticou algum crime em que a pena máxima, vamos colocar aqui a lesão, né, uma lesão grave ou uma lesão leve, ele vinha praticar e aí a pena máxima ela supera o patamar de 2 anos, né, e não cabe transação penal, mas a pena mínima ela não supera 1 ano. E aí, é possível a aplicação da suspensão condicional do processo? Aí também não, tá bom? Então veja que a lei já traz, que a jurisprudência vem limitando a aplicação dos institutos despenalizadores, né? Teria alguma vantagem, né, para o acusado da Lei Maria da Penha, tipo assim, alguma coisa O que poderia se aplicar? Tem, nós vamos ver aqui mais na frente. Por enquanto, vamos trabalhar essas vedações, aí vocês vão ver que tem um instituto que ainda é possível. Então vamos lá. Aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, não se aplica a lei dos juizados especiais, que é justamente a Lei 9.099 que fala dos institutos despenalizadores que eu mencionei, que é a suspensão condicional do processo e a transação penal. E aqui diz ainda, mesmo que a pena seja menor que 2 anos.
Então, é uma via de fato, é uma contravenção. A pena não chega a 1 ano, né? Então, a pena é menor que 2 anos. Seria possível se não fosse o âmbito da lei Maria da Penha, né? Se não fosse o âmbito de violência doméstica. Mas, como a lei Maria da Penha 9.099, elas são incompatíveis, né? Ou seja, não dá para aplicar os institutos. Aí a jurisprudência vem reforçando, é o que está no informativo 654 do STF. Certo? E aqui, ó, mais uma vez, súmula do STJ. Acabou que foi se sedimentando a jurisprudência ao ponto de se sumular o assunto. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. Então, isso aqui é pacífico. Não mudou. Creio eu que não vai se mudar tão cedo, né? Ainda mais falando em violência contra a mulher. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é público e incondicionado. Isso daqui também, pessoal, por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque é o seguinte, regra geral, né? Regra geral, a lesão corporal leve, por exemplo, ela tem a ação penal pública condicionada à representação. Então, por exemplo, digamos aqui que eu entre num atrito com o Rian, pode ser que eu perca, né? Mas aí eu entre num atrito e eu agrido o Rian, né? Só que resultou em lesão leve. O Rian, ele tem a faculdade, né, ou seja, facultativo, de ele ir até a delegacia e representar contra a minha pessoa. Eu não vou representar contra o João Gabriel porque ele estava, né, exaltado, mas é uma pessoa boa, tal, né? Vou resolver aqui na conversa, pedir desculpas. Então, o Rian, ele tem essa faculdade de não ir à delegacia e representar. Só que, mais uma vez, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, não tem essa faculdade. Então, foi uma lesão leve, não importa. Não importa. Causou um risco aqui, não importa. A ação é penal pública incondicionada. Então, acaba também sendo uma vedação, né? Ou seja, uma limitação que se impõe quando diz respeito à Lei Maria da Penha. O Ministério Público vai oferecer denúncia. Claro que se ocorrer dentro de 4 paredes e a mulher simplesmente não quer denunciar, né, a não ser que o vizinho escute. Acontece também. Já pegamos uma ocorrência que às vezes o casal estava brigando e aí o vizinho escutou, ligou para a polícia militar. Aí chega lá a ocorrência na delegacia. Mas a senhora que ligou? Não, foi um vizinho. Então, às vezes acontece, né, de nem todo crime a polícia ter conhecimento, mas não deixa de ser crime. Nesse caso aí, né? O vizinho ligou, aí a polícia chegou, presenciou o que estava ocorrendo, pode levar ele. Deve levar. Agora sim, eu achei que você ia aprofundar em alguns pontos que, por exemplo, acontece. Já peguei caso prático. O vizinho, ele liga, né? Aqui é chamado CIOPS, liga para a CIOPS, denúncia anônima, ninguém sabe quem é o vizinho, ele não quer se identificar. E aí acontece de a mulher, né, ser vítima e não querer, às vezes, falar a verdade. Falar o que de fato aconteceu. Fala, não, eu não fui agredida. Acontece. É uma situação difícil, às vezes, que você não pode obrigar também a pessoa, fala agora, não tem como, né? Você tem que tentar conversar e extrair o máximo de informações possível, saber o contexto. A polícia militar aqui, eu já vinha chegar. A polícia militar chegar, conversava com o casal, né? Pronto. Hoje eles recolhem, levam para. Hoje, o que se tem, a prática, se for lesão, não tem nem conversa, leva para a delegacia. Lá submete, né, a vítima ao exame de cautela, né, para ela poder fazer o exame. Se for ameaça, também leva. Aí lá na delegacia que ela fala, não, é uma ameaça, foi ameaçada, mas eu não quero representar. Porque a ameaça ainda hoje é condicionada à representação. Então, eu não quero representar, tudo bem. Mas a senhora quer medida protetiva? A senhora se sente intimidada ao ponto de não
não querer transitar, né, a distância de 200 metros da pessoa, do agressor, aí ela tem essa faculdade aí de pedir a medida protetiva, entendeu? E hoje ainda tem uma questão que aqui no estado do Ceará tem uma recomendação do Ministério Público de não arbitrar fiança, né, em se tratando de crime de violência doméstica, que alguns delegados aplicam, outros não. Então, alguns entendem que é direito subjetivo a fiança, né, isso nos crimes afiançáveis. Aí tem colega que não, que às vezes prefere aplicar a lei, a recomendação, né? Justamente porque às vezes a situação de violência doméstica, ela, digamos que ela pode ser prejudicial. Pode acontecer o seguinte, ó, não, eu não quero representar pela ameaça. Não, vamos colocar um caso de lesão, né, que é incondicionada a representação. Aí teria a possibilidade de fiança. Pelo menos em regra, não tem vedação alguma. O próprio Código de Processo Penal, ele possibilita, né, a fiança. Mas aí, foi uma lesão leve. Aí eles vão sair pela porta da frente. Dependendo do agressor, ele pode matar ela na frente da delegacia. Aí é uma situação que cabe a você dosar o caso concreto, ver se dá ou não para aplicar uma fiança, né? Entendeu? Agora, o que não é possível de arbitrar fiança pelo delegado, aí é vedação legal mesmo, é a questão do 24A, que é a descumprimento de medida protetiva de urgência. Para descumprir a medida protetiva de urgência, o delegado ele não pode arbitrar fiança, ainda que o crime ele tenha pena inferior a 4 anos. Aí, nesse caso, só o Poder Judiciário. Entendeu? É porque o delegado, em regra, ele pode arbitrar fiança nos crimes que não ultrapassam 4 anos. Mas nesse 24A, a pena é inferior a 4 anos, mas a lei fala, não é possível arbitrar fiança na delegacia. Vai preso. Fica preso então, e ainda é possível a preventiva, né? Descumprimento de medida de segurança, acho que 3 a 2 anos, aí o delegado pode arbitrar fiança. Descumprimento de? Medida protetiva. Então, aí nesse caso não pode. Então, descumprimento de medida protetiva o delegado não pode. Porque já tem uma decisão judicial, né? Dá para entender que ele vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Entendeu? Então, assim, já demonstra que ele não está respeitando, né, a decisão judicial. E que ele pode aprontar novamente. Então, não arbitra na delegacia, o juiz vai se entender lá, né? Se realmente vai soltar ou não, arbitrando fiança ou não. Tá bom? E aí o seguinte, foi até uma questão da OAB, né? Do último, só que não era o gabarito. É a possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena. Nos exames anteriores, cobraram, aí o gabarito era no sentido de que é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, aí era o gabarito da questão. Esse outro exame anterior, ele falou, né, sobre a suspensão condicional da pena, mas o gabarito não era esse da suspensão condicional da pena em si, era um outro. Aí nós vamos trabalhar essa questão do último exame. Então, assim, suspensão condicional da pena, o que seria, né? Às vezes o aluno não se recorda. Mas a suspensão condicional da pena, ela só ocorre no momento que o juiz vai fixar a sentença. Então, passou a fase inquisitorial, passou a fase processual, o juiz já vai dar a sentença, aí tem aquela possibilidade, olha, eu vou aplicar a suspensão condicional da pena ou não. O que é suspensão condicional da pena? O próprio nome é intuitivo, né? É suspender a pena. Então, ao invés de ele cumprir diretamente a pena, ele foi condenado. Eu vou cumprir diretamente a pena? Não. Tem a possibilidade de ele não cumprir ainda a pena, entendeu? Sob determinadas condições. E aí, é claro, ele tem que atender às condições exigentes. E hoje, vale destacar também a questão de você só cumprir pena, né, quando transitado em julgado. Então, é necessário aguardar todos os recursos possíveis. Não é possível que já na sentença, né, vai cumprir a pena de imediato. Não. Tem que aguardar a fase recursal, aí vai para o TJ, aí dependendo da matéria, se ferir aí princípios constitucionais, pode chegar até o STF, né? Então, assim, é uma longa jornada, né? Essa oportunidade aí daí no final, né? Lá ao final.
que é possível. Agora, a suspensão condicional do processo não. Ela ocorre já no início, né? O promotor ele vislumbra a possibilidade de oferecer denúncia. Se fosse possível a suspensão condicional do processo, o promotor fala, sob determinadas condições, nós vamos suspender esse processo aqui. Aí suspende por 1 ano, né? Os requisitos geralmente é o quê? Assinar em juízo mensalmente, prestar algum serviço à comunidade, né? E aí, se ele cumprisse direitinho, suspenderia o processo e finalizaria o processo por ali mesmo. Só que, em se tratando de violência doméstica, não tem como aplicar a suspensão condicional do processo. Só a suspensão condicional da pena. Então, pense, só é possível ao final, né? Quando ele já estiver condenado, aí tem essa abertura aí, né? Que não há nenhuma vedação. Por quê? Porque a suspensão condicional da pena ela não está nem lá na 9.099. Ela é o instituto previsto lá no Código Penal, parte geral. Tá bom? Então, não tem vedação. Aí nós temos agora o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. O acordo de não persecução penal, basicamente, é uma negociação, né? Hoje é muito comum a justiça negociada. Então, delação premiada, colaboração premiada. Então, a NPP seria uma justiça negociada também. Entendeu? Eu confesso o crime, né? Falo com, digamos, o promotor titular da ação penal pública. Olha, eu confesso o crime, né? O crime que eu pratiquei, e aí eu não seria denunciado pelo crime, né? Tem as possibilidades. Uma delas é até não ser denunciado. É possível no âmbito da Lei Maria da Penha? Também não é. Porque não pode ter emprego de violência contra a mulher também. Tem a própria vedação. Então, no 28A, vocês vão ver que o ANPP não é possível. Tá bom? Não é possível. Então, não é possível e suspensão condicional da pena é possível. Então, o único que é possível aqui é a suspensão condicional da pena. A NPP não é possível, artigo 28A. Suspensão condicional do processo de transação penal também não são. E aí nós temos a questão também, que eu não coloquei aqui, mas princípio da insignificância. Vocês sabem o que é o princípio da insignificância, né? Princípio da insignificância. Deu certo não, né? Vou botar o azinho aqui, ó. Princípio da insignificância. Então vamos lá. É possível a aplicação do princípio da insignificância? Geralmente o princípio da insignificância, os exemplos ocorrem nos crimes patrimoniais, né? O que seriam os crimes patrimoniais? Furto, né? Geralmente é o furto também, porque o roubo já tem violência e não é possível. Então, digamos que uma pessoa entre num determinado estabelecimento e furte da Lojas Americanas aqui uma barra de chocolate. E aí, é possível aplicar o princípio da insignificância? Ou não? Sim, né? Tem alguma periculosidade imensa nessa ação? Inclusive, esses dias, tem nem um mês, eu peguei um caso de um rapaz que ele comprou uma cesta para dar para a namorada. E aí, a cesta que ele comprou, o cinto estava rasgado, né? Aí, o que ele fez? Ele levou para casa, mas não queria trocar. Aí, ele foi nas lojas aqui, mas acho que nem era... Tem outra aqui? Não, só tem essa, né? Tem, pronto. Foi essa. E aí, ele pegou um ursinho, só que era um pouquinho mais caro. Aí saiu sem pagar, né? Aí levaram. Aí assim, eu fiquei até sem entender, né? Porque ele tava com iPhone 12, 11. É super caro, né? O iPhone. E aí tu leva um ursinho pra casa, né? Eu fiquei sem entender a ação dele e tal. Ele explicou, você tá arrependido. Aí era um caso, tudo bom? Que dava para aplicar o princípio da insignificância, né? Ainda dá, na verdade, né? Só que geralmente eu assim, procuro ter uma certa cautela em aplicar de imediato o princípio da insignificância. Eu já teve uma situação que eu apliquei na própria delegacia, a mulher estava gestante, furtou um par de sandália havaiana. Mas nesse caso específico eu decidi arbitrar a fiança, né? Até porque ele tinha condições. Só que ele cometeu esse deslize na vida, né? E
E aí no fim e até para não ficar, né? A própria empresa também, pô, levou todo mundo para assim, não, vou aplicar o princípio da insignificância aqui, né? Aí ele pediu desculpa, tudo, né? E foi liberado, o tio dele pagou a fiança. Então, assim, é interessante, né? A questão do princípio da insignificância. Ele vai ser aplicável. Vai ser aplicável, certeza. Ele não vai responder. E o princípio da insignificância, só a título de informação, ele exclui o próprio crime, né? Não sei se vocês lembram, mas o crime é composto de alguns substratos, né? Fato típico, antijuridicidade, culpabilidade. E aí o princípio da insignificância ele exclui a tipicidade, que está dentro do fato típico. Então, no fim das contas, exclui o próprio crime. A pessoa não responde pelo crime. E aí, nesse caso, ele não vai responder por um crime, né? Se for olhar a título de antecedentes criminais, ele não é para ser reincidente. Quando o delegado fiança, né? Fala um tweet de tipo de penalizar ou não, a fiança, na verdade, é uma medida cautelar, né? A fim de que ele participe dos próximos atos processuais, né? Então, assim, é um valor que ele desembolsa, mas esse valor ele pode até ser devolvido, né? A depender, se não for hipótese de quebra de fiança, e aí vai. Então, assim, é para ele participar das fases processuais. Entendeu? E é isso. Pronto. Questão do princípio da insignificância. É possível aplicar no âmbito da Lei Maria da Penha? Não, também não é possível. Né? O que a defesa geralmente alega? Opa, foi uma situação específica, né? Pontual. Foi o único arranhão que a mulher sofreu, mas aí não importa. Não aplica. Tá bom? É pacífico isso. Tranquilo, pessoal? Retratação, ponto também interessante para a prova. Retratação. Nos crimes de ação penal pública condicionada, é a única hipótese possível, né, de retratação. Assim, claro, né? Ação penal privada, injúria, calúnia e difamação. Mas o que eu quero que vocês saibam é que não é possível retratação em crimes de ação penal pública incondicionada à representação. Então, foi uma lesão leve, não importa. Não tem como se retratar. O que acontecia, né? Antigamente. Eu queria... Às vezes, né, acontecia o episódio de agressão. Aí, no outro dia, ela, não, eu não queria que representar em desfavor do meu companheiro. Inclusive, nós estamos morando juntos. Às vezes, por quê? Por dependência afetiva, né, econômica, fazia com que voltasse e quisesse comparecer à delegacia para se retratar. Aí acontecia uma confusão no outro dia. Aí, não, agora eu quero de novo. Aí no outro dia, não quero mais não. Tá tudo certo. Acontece demais. Mesmo a gente informando, né? Porque muita gente não tem esse conhecimento, né? De que não é possível retratação em ação penal pública incondicionada. E na própria condicionada, tem uma peculiaridade, que é possível a retratação, sim. Mas essa retratação não é possível no âmbito da delegacia. Uma vez instaurado um inquérito, né? Porque é instaurado um inquérito, ainda que seja uma ameaça, é instaurado um inquérito policial, ainda que seja situações como essa, o que acontece? A mulher, vítima, né? Ela pode se retratar, mas tem que ser designada uma audiência específica na presença do juiz, Ministério Público e Defesa, para que o juiz analise se realmente ela quer se retratar porque está sendo coagida ou não. Entenderam? Então é só no âmbito do judiciário, numa audiência específica. Entenderam? Então, ó, lesão corporal leve e culposa. Qual é a natureza? Hoje entende-se que lesão corporal leve e culposa, a ação é penal pública incondicionada à representação. Mas foi culposa. Eu até entendo que a culposa é até, assim, contraditório, porque se você está praticando uma violência de gênero, é porque você tem vontade, né? Ou seja, você está praticando por a mulher, por não gostar, por exemplo, de determinada mulher, né? Da sua própria companheira. Ou porque você entende que a mulher deve ser submissa. As violências de gênero geralmente são nesse sentido. Então, se é culposa, é o sem querer, né? O culposo é aquela agressão sem querer. Só que aí, de forma a dar uma proteção geral para a mulher, até na culposa,
tem se aplicado a ação penal pública incondicionada. Então, eu sempre dou o exemplo digamos que o casal, né, esteja na cozinha e aí o companheiro, sem querer, derruba o copo, né, tá lavando ali a louça e derruba um copo e aí dá uma lesão na companheira, uma lesão leve. Pela jurisprudência, seria ação penal pública incondicionada. Se o vizinho tomasse conhecimento, ainda que o casal não quisesse, né, representar ou algo do tipo, iriam para a delegacia e todos presos. O companheiro preso, né? Então, assim, é meio que contraditório, por isso que eu explico. Mas você tem que levar isso para a prova. Claro que na prática, né, é uma situação que não vai acontecer de ter essa cena que eu falei, né? De o vizinho tomar conhecimento que o copo caiu, né? É só um exemplo para ilustrar. Por exemplo, o cara pega aqui uma garrafa, joga na parede, aí a garrafa espalha e pega na mulher. Em tese ele não quis fazer com ela, né? Poderia ser. Eu já vi o contrário. Numa situação que os dois estavam trabalhando na lanchonete e ela tá com a faca que pegou aqui no braço dele. Mas não foi para atingir ele, foi porque ela estava estressada com os pedidos, né? E aí, aqui descontar a raiva e pegou. Aí começou a jorrar sangue do braço dele e ele foi hospitalizado, tudo. Aí ela ficou até preocupada com medo de ser presa, só que ela não tinha intenção, né? A lesão culposa resolveu tudo. Então vamos lá. Então, assim, título de prova, lesão leve, culposa, incondicionada à representação. Ameaça. Ameaça, ação penal pública condicionada, é possível se retratar? Sim, desde que seja em juízo com audiência designada especialmente para tal fim. Só um detalhe também para a questão do estupro. Por quê? Porque o estupro, antes de 2018, ele possuía a ação penal pública condicionada à representação como regra, exceto as situações de menor de 18 anos e o estupro de vulnerável, que era inferior a 14 anos, que sempre foram incondicionados à representação. Mas a regra era que se tivesse 18 anos ou mais, e não fosse situação de vulnerabilidade, era condicionada, mesmo no âmbito da Lei Maria da Penha. Aí, em 2018, acabou com isso, passou a ser incondicionada, tá bom? Qualquer crime contra a dignidade sexual, certo? Então, não muda se é no âmbito doméstico ou não. Então, toda lesão corporal, ainda que natureza leve ou culposa, praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas, é crime de ação penal pública incondicionada. Então, é o informativo do STF 654. Ação penal relativa ao crime de lesão corporal, e aí a súmula, ela nem se aprofunda se é leve, dolosa, culposa, só fala lesão corporal. E aí, ou seja, se fala lesão corporal, entende-se dolosa ou culposa, né? Resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, tá bom? Então tem súmula, tem informativo, é isso. Artigo 16, né, que fala dessa questão da retratação. Na verdade, o artigo 16 ele foi atécnico, né? Ele fala em renúncia, mas é a hipótese de retratação. E aí diz que é possível a renúncia, leia-se retratação, até antes do recebimento da denúncia, em audiência especialmente designada para tal finalidade, sendo perante o juiz e ouvido o Ministério Público. Aí um informativo interessante, o que ocorre? Às vezes a literalidade da lei diz uma coisa, né? Aí tenta-se flexibilizar. E aí essa jurisprudência é no sentido de não flexibilizar o artigo 16. Vai dizer o seguinte, ó, não atende ao disposto neste artigo 16 a retratação da suposta ofendida ocorrida em cartório de vara, sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato. Então, o que a quinta turma decidiu? Digamos que eu chegue no fórum, né, sou advogado estou ali acompanhando, né, às vezes acontece da vítima ter um advogado, né, da família, e aí, olha, eu queria ajudar aqui a vítima, né, no sentido de ela quer realmente se retratar. Foi um caso de ameaça, e aí teria como fazer um termo aqui, né, ela por escrito, dizer que está se retratando, isso já é o procedimento no fórum. E aí, digamos que o analista, né, no próprio cartório recebesse, né,
e entregasse ao juiz para o juiz homologar e pronto. Retratação, é possível? Não, tá? Então tem que ter uma audiência, tem que marcar uma audiência específica para aquela retratação, que aí o juiz vai ter o contato pessoal e analisar direitinho se a retratação ela é espontânea. Agora a medida protetiva é diferente. Aqui a questão é mais da retratação em relação ao crime mesmo, né? Que aí exige o crime de ameaça. Agora a medida protetiva, a revogação é possível. Tá? Não tem nenhuma vedação legal, não. Acontece às vezes de a vítima peticionar, né, por intermédio de um advogado, que tem acesso ao sistema, e aí pede a retratação, ou pede a revogação da medida protetiva. Tá bom? Penas de caráter pecuniário. Também é importante. Não é possível, tá? Não é possível pena de caráter pecuniário, porque entende-se que a vítima da violência doméstica ela vai ser vítima duas vezes. Muitas das vezes pela dependência econômica, né? Então, digamos que o agressor ele sustente a casa com 2.000. E aí, tantos é para o aluguel, tantos é para alimentação. E aí, digamos que fosse possível essa aplicação de pena de caráter pecuniário. Agrediu a vítima e aí vai pagar R$1.000 de cesta básica, um exemplo. Se fosse possível, já iria comprometer até a própria pensão alimentícia, né? Que se daria para as crianças, né? Que o casal tem em comum, entendeu? Então aí não se aplica pena de caráter pecuniário, justamente porque a família, né? Os filhos ou a própria companheira seria punida, né? Em razão da renda que seria revestida para outra instituição sem ser para as crianças. Entenderam aí a questão da vedação? Então, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito em caso de condenação por crime de lesão corporal. E também, aqui já fala em contexto geral, né? Inclusive, não é possível nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Uma das penas restritivas de direito é a questão da prestação pecuniária. Entenderam? Prestação pecuniária. Então, não é possível prestação pecuniária e nenhuma outra pena restritiva de direito. Eu queria prestar serviço à comunidade. É possível? Não, não é possível. Tá bom? Então, não é possível conversão da privativa de liberdade em restritiva de direito. Tá bom? Tá vendo como a Lei Maria da Penha é rigorosa? Assim, no sentido de não se aplicar a muitos dos institutos que, regra geral, é aplicável a qualquer outro crime, roubo, furto, e aí vai, né? Receptação. Vamos continuar. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Aí foi simulado, né? Aqui é informativo 506 e 804, um do STF e outro do STJ, e aqui já é súmula do STJ. Então, quando o assunto é simulado, já é porque algo já está batido, né? Batido o martelo. Medidas protetivas e prisão preventiva. Primeiro, medidas protetivas. Regra geral, tirando a aula passada, nós falamos da afastamento do lar, lembra? Afastamento do lar, que é possível pelo delegado. Se não tiver delegado, pelo sargento. Se não tiver sargento, vai pelo soldado, e aí vai. O que importa é que o afastamento do lar, ele é possível e a remessa ela deve ser em 24 horas, né, para o judiciário. Para o judiciário também homologar em 24 horas. Aqui não. Aqui são as medidas protetivas num contexto geral, sem ser apenas afastamento do lar. Então, o que seria uma outra medida protetiva, tirando afastamento do lar? Você não poder se comunicar em rede social com a vítima. Você não pisar, né, no mesmo local. A distância de 200 metros geralmente é a regra geral, né? 200 metros. Às vezes não frequentar ambientes noturnos. Tem esse tipo de medida protetiva, né? Que acaba abrangendo tudo. Até não visitar os filhos que estão com a guarda
né, da vítima, é possível. Tem medida protetiva nesse sentido. Então é bem amplo, né? Não é só afastamento do lar. Eu acho que a do DJ está nesse sentido aí, né? Ele botou no história há pouco tempo, ele faz 9 meses que Tem. E aí, vamos lá, remessa em 48 horas, aqui já é diferente, o prazo é maior, né? A lei dá um prazo de 48 horas para você receber o requerimento da vítima, você tem 48 horas para mandar para o juiz. O juiz tem 48 horas para analisar, tá bom? E aí fala, devendo o juiz decretá-lo dentro do mesmo prazo. Não precisa de audiência das partes ou de manifestação prévia do Ministério Público. Então, a medida protetiva é interessante porque quase tudo precisa de parecer do Ministério Público. O Ministério Público precisa ser ouvido porque ele é o fiscal do ordenamento jurídico. Mas a medida protetiva não. Então, na prática, eu recebi aqui, já mando para o juiz já decide rapidamente e já tem uma medida protetiva. Entenderam? E não precisa de audiência, né? Às vezes tem, na prática, o juiz, às vezes, no máximo, pede uma testemunha, né? Quando o caso, né, é compatível de ter testemunha, quando é público, ambiente público, né? Acontece, às vezes, a gente falar que foi ameaçada e várias pessoas viram, mas aí não tem nenhuma pessoa que foi ouvida, né? Essas várias pessoas. Aí tem que chamar, né, alguma testemunha para verificar se realmente é verdade. Porque, regra geral, os crimes de violência doméstica ocorrem no âmbito, né, das 4 paredes. Mas nem sempre é assim. Pode acontecer na rua também. Ofendida não pode entregar intimação ou notificação ao agressor. Isso é questão de obviedade, né? Por quê? Imagine se a vítima fosse pessoalmente entregar uma medida protetiva, um mandado ali, né, da medida protetiva ao agressor. Seria o cúmulo do cúmulo, né? Suspensão da posse ou restrição do porte de arma. Isso acontece geralmente quando se trata de agentes da segurança pública, né? Muitas das vezes tem o porte funcional e aí se tem ali a vedação, né? A restrição do porte de arma. Aí a questão é a seguinte. Primeiro ponto. Se ele estiver trabalhando na rua, ele vai passar a trabalhar no administrativo, né? E para reverter isso... Também. Ou até o comerciante, né, que tem uma posse. Às vezes tem requisito para ter posse, ele vai passar a não ter. Entendeu? Aí, no caso dos caras, foi nem para onde estava mais mandado. Pede, suspende, né? Para reverter só o tempo, né? Aí se reverter, vai chegar a fase de instrução processual, aí você vai tentar provar, por A mais B que você não iria agredir com arma, e aí vai. Cada caso é um caso. Tem que analisar tudo. Tem nem como dizer como é que vai ser o desfecho. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Proibição de aproximação da ofendida, seus familiares, aí inclui filho, inclui sogra, inclui todo mundo, tá? E testemunhas, né? A questão da aproximação da ofendida. Veio mais aí, dizendo que ele não foi até o ofendido, sim, a ofendida veio até ele. Acontece, assim, é interessante porque na prática você vai ver de tudo, gente. Você vai ver inúmeros casos. E aí vão ter situações que realmente que o homem vai atrás da mulher, acontece. Presenciei situação que já mandava mensagem no WhatsApp para a mulher, dizendo que ia agredir, ia dar facada e aí vai. Então, assim, a gente às vezes acredita vendo, né? Quando dá uma olhadinha, realmente, rapaz, você tinha uma medida protetiva, você fez isso, sabendo que tinha medida protetiva. Ah, mas eu tinha bebido, isso e aquilo. Pois é, agora é ficar preso. Aí, agora acontece situação que, às vezes... Mas aí, gente, é situação específica. Às vezes
a pessoa pode ter raiva, né, do agressor de outras situações, e aí quer ver de qualquer forma a pessoa presa, né? Mas aí é questão de caso concreto. Foi. Foi, né? A sogra foi afastada da. Ah, entendi. Acontece. Pois é, acontece. E ela tentou proceder mais a juíza não, Foi, né? não tinha problema. Não tinha, né? Só a palavra da. Essa é uma questão prática. Que aí, se eu for me aprofundar aqui, por sim, que às vezes é a palavra de um contra o outro, e como eu falei, a palavra da vítima no contexto de violência doméstica tem muita força. Pelo menos no primeiro momento tem muita força. E aí o juiz vai deixar de deferir, sabendo que a pessoa pode estar correndo risco? Deferir do que indeferir. Pronto, resumiu. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de frequentar determinados lugares. Falei aqui, né? Questão de. Parece assim, não tem muita nexo, mas acontece. Olha, o senhor não vai frequentar determinados ambientes, né, à noite, né, principalmente ambientes movimentados. A forma até acaba de se punir também, né? Restrição, suspensão de visitas aos dependentes menores, que é o caso que colocou, né, do DJ Ives. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, né? E aí acontece nos casos em que a vítima ela necessita, né, de se manter. Por quê? Porque ela tinha uma dependência econômica enquanto ela estava durante a união ou o casamento. Aí cessou, né, em decorrência dessa agressão, ela vai solicitar ali, requerer esses alimentos, né, a título provisórios ou provisionais. E aí essa decisão, caso não haja o cumprimento, ela constitui título executivo, tá bom? E pode acarretar até a prisão civil, né? Pelo não pagamento. Prisão preventiva. É possível, né? É possível, com certeza. Agora, a grande questão é possível de ofício ou não, né? Na fase inquisitorial. O juiz simplesmente verificou ali que é uma situação de violência e ele, situação de violência, o delegado não pediu a prisão, o Ministério Público também não se manifestou, e aí, tem possibilidade ou não, né? E aí, pelo menos vem se consultando era uma divergência grande, né? Mas o que se vem se consultando ultimamente é no sentido de que não é uma exceção à regra acima exposta, de modo que o juiz não poderia hoje agir de ofício. Até em razão hoje da questão do juiz das garantias, né? Mas assim, eu ainda acho que é polêmico, porque envolve a questão da proteção à mulher. Mas o que se vem vendo aí é no sentido de se aplicar a regra geral do Código de Processo Penal, que não permite o juiz agir de ofício. Certo? Mas eu acho difícil cair em prova objetiva por ser fechado, né? E aí a gente tem que analisar. Se cair, analisar todas as alternativas. E se não tiver nenhum aqui corresponda, né? Aí você tem que verificar, esse aqui é o único gabarito possível. Como eu falei, é difícil. Se cair, pode cair a questão da divergência, né? Até agora eu tenho acompanhando, não vem caindo em provas, por ser polêmico, tá bom? Mas a lei expressamente ela diz que o juiz pode agir de ofício na fase inquisitorial, certo? A lei diz, tá bom? Vocês estão cientes de tudo disso que eu falei? A lei diz que o juiz pode agir de ofício para decretar a preventiva, certo? Assim como lá na lei de interceptação por telefônica, a lei diz que o juiz pode agir de ofício também para decretar a interceptação. Mas na prática não ocorre isso. Na prática, nunca vi o juiz decretando de ofício. Porque hoje o que se tem é o juiz inerte, né, imparcial, e agindo somente quando é provocado. Se não tiver representação do delegado, se não tiver requerimento do Ministério Público,
Então o juiz já observa, opa, se o delegado viu que não tem interesse, o Ministério Público também não pediu a prisão. Então, acaba que ele não pede, né? Porque se tem dois agentes. Na teoria, a lei diz que pode. Só que alguns doutrinadores vêm contrariando justamente pelo fato de que de se aplicar a regra geral do Código de Processo Penal, que o juiz não pode agir de ofício. Entendeu? Então é uma confusão nada, né? Jurisprudência, doutrina, prática, teoria. É o direito, né? Aí outra pergunta aqui. Outra pergunta aqui. Cabe prisão preventiva diante de contravenções penais, né? É interessante porque você pensa, cabe. Agressão, cabe, né? E aí, às vezes, vias de fato, cabe prisão preventiva, né? Não cabe se o motivo único for esse, né? Por quê? Porque o próprio artigo 303 vai dizer o seguinte, ó, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, né, criança, adolescente, etc. Então, o foco aqui é violência contra a mulher, né? E aqui fala crime, não fala contravenção. Mas podemos esticar aqui, como diz aqui o pessoal, esticar a baladeira, né? Vocês já ouviram esse termo ou não? Já, né? Esticar a baladeira? Para colocar também contravenção? Não. Crime é uma coisa, contravenção é outra. Ambas são infrações penais, mas crime é uma coisa, infração e contravenção penal é outra coisa. Tá bom? Então não podemos. Aqui é só diante de crime. Agora, como eu falei, imagine que dessa contravenção penal, que é a via de fato, tem uma medida protetiva e aí ele descumpre a medida protetiva, que foi oriunda dessa contravenção penal. Aí já é outra história. Ele está descumprindo a medida protetiva. Dessa medida protetiva, aí pode surgir a prisão preventiva. Mas não por si só, por conta da contravenção via de fato, mas sim em razão do descumprimento. Certo? Continuando. Crimes de descumprimento de medida protetiva, delegado pode arbitrar fiança? Como eu falei, não, né? O delegado não arbitra. Mas a pena é inferior a 4 anos, mas não arbitra por vedação legal. A natureza da ação desse crime, né, de descumprimento de medida protetiva, é pública e incondicionada, porque aqui nesse caso, o que se está analisando é a questão do próprio respeito, né, aos poderes constituídos, ou seja, ao Poder Judiciário que fixou uma decisão e a pessoa está descumprindo. Então, não é nem em si a violência contra a mulher, mas sim o próprio descumprimento da decisão judicial que visou proteger a mulher naquele caso. E aí acaba sendo pública condicionada. Porque imagine se fosse o contrário, né? Pública condicionada. Aí ele descumpriu e a mulher, não quero representar. Não teria sentido, né? Sendo que a decisão partiu do Poder Judiciário. Então, 38, aí essa questão é pública e incondicionada. Incondicionada. Aí uma novidade legislativa, 38A, né? Eu acho difícil cair, mas trouxe aqui para vocês, né? Que as medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em bancos de dados mantido e regulamentado pelo CNJ, garantido o acesso instantâneo ao Ministério Público, da Defensoria e aos órgãos de segurança pública e de assistência social com vistas à fiscalização e efetividade das medidas protetivas. Ou seja, todos tomem conhecimento ao ponto de saber se realmente existe uma medida protetiva, né, em desfavor de uma determinada pessoa. Porque o que esse banco, né, veio para facilitar aqui, esse banco de dados, né, porque às vezes acontecia, né, antes da criação, de chegar a uma situação na delegacia e aí, às vezes, você não tem o conhecimento, chegar um caso na delegacia final de semana, sábado, domingo, estou ali de plantão, né, o Poder Judiciário tem o plantão, mas às vezes não é o plantão da cidade, né? Há um revezamento.
E aí você não saber exatamente se tem uma medida protetiva, porque às vezes a vítima não guardou o papel, né, que comprova que existe a medida protetiva, a decisão judicial, ou às vezes não se sabe se ele recebeu. Às vezes ele bebeu todas, não aguenta nem falar o próprio nome, aí você fala, você assinou uma medida protetiva? Você sabia dessa medida protetiva? Aí ele não sabe nem responder, né? Então quer dizer que lá na delegacia você não consegue acessar? Não, aí esse banco facilita. Tem assim, consultando, né? Dependendo, você consegue acessar pelo nome, né? Se não tiver nenhuma dificuldade, você consegue, via de regra, acessar o SA e fuçar ali tudo, né? Saber se realmente foi certificado o recebimento dele, né? Aí, assim, às vezes pode acontecer de ele recebeu a assinatura, ele recebeu a medida protetiva no sábado ou na sexta, final da sexta, aí não foi, né? Anexado, né? Enfim, mas o banco de dados é mais para facilitar, né? Mas acredito que ainda pode acontecer essas peculiaridades aí que eu falei. Numa sexta à noite ele receber a intimação e no domingo ele descumprir e ainda não está lá no processo. Certo? Mas vai facilitar, né? A tendência é facilitar cada vez mais. Vamos lá, jurisprudência em tese. Primeira jurisprudência em tese, a agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, está inserido na hipótese do artigo 5º, inciso 3º, da Lei 11.340, caracterizando a violência doméstica, como falei, né, a questão do relacionamento. Ainda que foi um relacionamento passageiro, um mês já é suficiente para aplicar a Lei Maria da Penha. O crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo, praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada, que é a jurisprudência em tese que eu estou colocando, gente, cai também na prova do OAB, tá? Eu estou lendo só para fazer uma passagem ampla aqui do que nós já abordamos na última aula e nessa. A violência doméstica abrange qualquer relação íntima de afeto, dispensada com a habitação, então não precisa morar no mesmo teto. Para a aplicação da Lei 11.340, a necessidade de demonstração da situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher numa perspectiva de gênero, né? A vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade da mulher tem-se como presumidas nas circunstâncias descritas da 11.340. Então, vejo que são duas jurisprudências em tese que se complementam, né? Porque existe vulnerabilidade e hipossuficiência e elas já são presumidas, né? Ou seja, já presume que a mulher é hipossuficiente e vulnerável, né? No sentido de violência doméstica. A única situação específica é quando ocorre, quando praticada por a vítima mulher e a agressora também mulher, que aí deve se demonstrar, no caso concreto mesmo, se há vulnerabilidade, não é uma presunção automática, tá bom? A agressão do namorado contra a namorada mesmo. De novo, né? Pronto. O descumprimento de medida protetiva de urgência não configura o crime de desobediência em face da existência de outras sanções previstas no ordenamento jurídico para a hipótese. Isso daqui, na verdade, até se for analisar a jurisprudência tese, que não tem mais muito sentido. Por quê? Porque isso daqui era quando não tinha o crime do 24A, e aí se falava, descumpriu medida protetiva de urgência, aplica-se o crime de desobediência? Aí alguns diziam que sim, outros que não. A maioria passou a entender no sentido de que não era o crime de desobediência. E aí é que decidiram criar o 24A, um crime específico para isso. Entendeu? Que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Se assemelha à desobediência, né? Porque se você está praticamente descumprindo a medida protetiva, você está desobedecendo. Só que aí não era possível aplicar o crime de desobediência. Aí criaram esse 24A. É cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica. Então, isso daqui foi até o que eu falei, né? No primeiro momento não cabe uma prisão preventiva em via de fato, mas se houver o descumprimento da medida protetiva, é possível aqui justamente por conta disso, para garantir a execução da medida de urgência.
O habeas corpus não constitui meio idôneo para se pleitear a revogação das medidas protetivas, previsto no artigo 22, que não implica o constrangimento do direito ao ir do paciente. Isso quer dizer o quê? Às vezes a pessoa procura ter uma medida protetiva de urgência em seu desfavor, né? O juiz fala, ó, você não vai poder frequentar determinado ambiente. Aí o indivíduo, ele se vale do habeas corpus, né? Opa, meu direito de locomoção? Aí não. Aí se vale do habeas corpus, é possível? Não, né? Já tem precedente aí no STJ. Vamos lá. Essa questão é interessante, foi a que caiu no último exame. Mas envolve direito processual penal também. Vamos lá. Lorena, em 1/1 de 2019, ou seja, 1º de janeiro de 2019, foi violentamente agredida por seu ex-companheiro Manuel. Então ela foi violentada por Manuel. Em razão de ciúmes do novo relacionamento, o que teria deixado marcas em sua barriga. Então ela foi agredida, né, e houve marcas na barriga. Policiais militares compareceram ao local dos fatos, após gritos da vítima, e encaminharam os envolvidos à delegacia, destacando os agentes da lei que não presenciaram a briga. Então é interessante dizer aqui, ó, não presenciaram a briga. E nem verificaram se Lorena estava ou não lesionada. Estou grifando isso aqui porque vai influenciar no gabarito. Por sua vez, Lorena, que não precisou de atendimento médico, disse não ter interesse em ver o autor processado. Acontece? Acontece. Já que seria o pai de suas filhas, não esclarecendo o ocorrido. Manuel, arrependido, porém, confessou a agressão na delegacia. Também acontece? Acontece. Às vezes a pessoa confessa, eu já peguei situação que ele é pego com 2 trouxinhas de maconha, daria um poste de droga para consumo próprio. Aí eu pergunto, você estava vendendo ou usando? Não, eu estava vendendo, eu sou traficante. Aí eu, rapaz, quer me ferrar? Ele fala. Aí eu, caramba, beleza. Dizendo que desferiu um soco no estômago de Lorena. Então ele confessou, né? Que lhe deixou marcas. A vítima foi para sua residência sem realizar exame técnico. Então foi sem realizar exame técnico. Mas com base na confissão de Manuel, foi o autor do fato denunciado pelo crime de lesão corporal. Então veja, ele confessou e mesmo não tendo exame, mesmo os policiais não tendo visto, ele foi denunciado. Então, ó, foi o autor do fato denunciado pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Entenderam aí, né? Durante a instrução, foi juntada apenas folha de antecedentes criminais de Manuel, sem outras anotações. Não comparecendo a vítima à audiência, também acontece demais, de audiência de instrução e julgamento. Os policiais confirmaram apenas que escutaram um grito de Lorena, não tendo presenciado os fatos, ou seja, eles ouviram o grito, mas não sabiam se realmente houve lesão. Manuel, em seu interrogatório, reitera a confissão realizada em sede policial. No momento das alegações finais, o novo advogado de Manuel, constituído após a audiência, poderá pleitear. Letra A, né? A absolvição sumária de seu cliente, tendo em vista que não houve a indispensável representação por parte da vítima e a lesão causada seria de natureza leve. É bem interessante a questão. B. A nulidade da decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista que não houve a indispensável representação por parte da vítima e a lesão identificada foi de natureza leve. Tá complexo. Vamos lá. C. A absolvição de seu cliente diante da ausência de laudo indicando a existência de lesão, não podendo a confissão do acusado suprir tal omissão. E D. A suspensão condicional da pena. Poderá pleitear a suspensão condicional da pena. Veja que é o que a gente falou, né? Poderia pleitear a suspensão condicional da pena? Em tese não há vedação, né? Aí fala, já que não se admite a pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito no crime, também está certo, mas a representação da vítima era dispensável, assim como o corpo de delito, que aqui está errado, né? É o finalzinho que ficou errado. Mas vejo que trabalhou aí a questão da suspensão condicional do processo
ou da pena, né? Ainda que de forma indireta e não tenha sido gabarito. Mas o que ocorre? Qual o desfecho disso daqui? Em tese, porque é lesão, né? Aí que tá, a confissão, né? Olha só. Porque assim, o Código de Processo Penal, ele vai dizer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, é uma situação que seria de lesão. A ocorrência foi de lesão. Só que não tinha laudo, não tinha testemunhas, porque o que seria o exame de corpo de delito, direto ou indireto? O direto é quando é feito o próprio exame. O exame propriamente dito. Ou seja lá o exame da perícia ou o exame do posto, né? O hospital municipal ali que é possível também substituir. Só que não tinha, né? Não tinha nenhum desses dois exames. E qual seria o indireto? O indireto pode ser uma testemunha. Qual seria a testemunha? Os policiais militares, se tivessem visto a agressão. Só que os policiais também não viram. E aí o nosso sistema, ele não deixa a pessoa ser condenada, ainda que ela confesse, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, ainda que ele confessou na fase inquisitorial, confessou às vezes na fase processual, isso não seria suficiente para condená-lo. Você fala de viram, mas que, por exemplo, o ouviu barulho, grito, aí daria. Agora o grito. Aqui a informação da questão é essa, gritos. Não fala-se gritos em razão de pauladas, né? Ou em razão de tapas. Só afetar essa questão aí que isso vai ficar. Só, por isso que eu falei, envolveu aí processo penal, né? Mas é interessante, pessoal, porque nosso sistema, assim, claro, eu trabalho diretamente com a fase inquisitorial, que é a fase do inquérito. E para mim, se ele confessou ali na fase inquisitorial, eu cometi esse crime. Muitas das vezes é suficiente para eu iniciar. Tem indício suficiente? Eu não tenho prova da autoria, mas eu tenho indício suficiente para passá-lo para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Processual. Então, assim, para mim era suficiente. Acontece na delegacia uma situação semelhante a essa, e que ele confessa, e o contexto ali tem um policial militar dizendo que ouviu o grito, e ele acabar ficando preso, mas em razão do quê? Dos indícios suficientes de autoria. Mas a prova da autoria, aí acaba que vai deixando para uma próxima fase, né? Digamos que se ela se arrependesse e lá na fase processual falasse, não, realmente, de fato, ele me agrediu. Aí já é um exame de corpo de delito indireto, ou seja, a própria palavra da vítima, junto com a confissão do acusado. O que não se permite é apenas a confissão do acusado servir como motivo idôneo, né, para condenar. Mas se ela na fase judicial falasse algo e ele também confirmasse, aí já daria para condenar. Uma questão bem difícil, né? Assim, para quem não tinha familiaridade com o artigo do Código de Processo Penal. No caso contrário da mulher que automutilava, coisa desse tipo. Assim, eu participo de grupo, né? De grupo específico. Mas, assim, eu já peguei situação. É porque, assim, tem situação que tem como você comprovar pericialmente. Pela automutilação, né? A perícia vai constatar. Às vezes você não consegue provar, mas você sente aquilo. Pela prática. Mas, assim, o que vale é a prova, né? Se eu não tiver como provar, eu também vou falar, não. Você está falando mentira, né? Não tem como. Então, assim, às vezes acontece de você sentir, né? Porque com a experiência você vai sentindo a ocorrência. Você vai ouvindo tanta gente, você vai ficando... O casamento estava se acabando, já fez isso para acontecer. Acontece. Agora do ano, comprando uma que estava na audiência, aí foi tá dizendo que você foi agredido, fulano e tal. Ó, doutor, tudo que tá aí tá errado. Eu não fui agredido. Eu que dei um número. Eu dei. Acontece, já peguei também situação assim. E falou que partiu pra cima do rapaz, quebrou ele no. Vamos lá. Essa aqui foi 2018.
E diz o seguinte, ó. Kátia procura você, na condição de advogado ou advogada, para que esclareça as consequências jurídicas que poderão advir do comportamento de seu filho Marlon, pessoa primária de bons antecedentes que agrediu a namorada ao encontrá-la em um restaurante com um colega de trabalho, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Natureza leve é ação penal pública incondicionada. Então vamos lá. Na oportunidade, você como advogado deverá esclarecer que o início da ação penal depende de representação da vítima, que terá o prazo de 6 meses da descoberta da autoria para adotar as providências cabíveis. No caso de condenação em razão de ser Marlon primário de bons antecedentes, poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restício de direito? Em razão de o agressor e a vítima não estarem mais namorando quando ocorreu o fato, não será aplicada a Lei 11.340? E aí? Errado, né? Valeu, Deus. No caso de condenação por ser malo primário de bons antecedentes, mostra possível a aplicação do suscício da pena? Suscício da pena, pessoal, é suspensão condicional da pena, né? É porque é o termo em latim e aí geralmente se substitui, né? Suspensão condicional do processo, suscício processual. Suspensão condicional da pena, suscício da pena, tá bom? Então, restou essa alternativa aí. Vamos lá. 2016. A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher de violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Diante deste quadro, após agredir sua antiga companheira, porque ela não quis retomar o relacionamento encerrado, causando-lhe lesões leves, Jorge procura para saber se sua conduta fará incidir as regras da Lei 11.340. Então vamos lá. Considerando o que foi acima destacado, né? Você como advogado irá esclarecê-lo de que? Letra A. O crime em tese praticado ostenta natureza de infração de menor potencial ofensivo. Vejam. Ele agrediu a companheira, né? A antiga companheira. Então, a agressão aqui vamos entender como lesão. É uma infração de menor potencial ofensivo? Pessoal, se não fosse contexto de violência doméstica, né? Vamos colocar aqui uma lesão leve. Era uma infração de menor potencial ofensivo. Mas aqui a questão está falando do quê? Da 11.340. Então, não é uma infração de menor potencial ofensivo. Tá bom? Nada no âmbito da violência doméstica é de menor potencial ofensivo. Tá bom? Por quê? Porque não se aplicam os institutos despenalizadores. Então, nós temos aí a A como errada, né? A violência doméstica, letra B, de que trata a Lei Maria da Penha, abrange qualquer relação íntima de afeto, sendo indispensável a coabitação. Então, aqui foi para enganar vocês. Eu já fiz prova de concurso, né? Muita prova de concurso, e uma vez eu caí no termo prescinde, né? Prescinde. Vocês já ouviram falar? Isso. Aí eu... Dispensável, né? Aí eu prescinde é dispensa. Pronto. Aí errei. Aí o cara errei uma questão. Eu nem ia passar porque eu errei mais do que uma questão. Mas assim, depois disso eu decidi procurar tudo que era palavra. Hã? Como é que é? Rapaz, eu já fiz vários. Fiz uns 40 já. Não, depois desse eu... Pronto, tranquilo, Mas assim, para passar em concurso mesmo, eu era servidor antes, né? Mas eram muitas provas. Então tem que fazer, praticando. Só passa quem faz, né? Só que aí tem um fator que tu tem que estudar também, né? Não tem como. Ah, eu passei, mas fez em casa, pô. Tem que ir lá, passar o nervosismo, levar umas barrinhas de chocolate e ir comendo, né? Rapaz, eu penso em fazer do Goiás, que é minha terra, né?
E aí eu me aposentaria, né, nos concursos. Mas aqui no Ceará também eu estou feliz. Tá bacana. Viu? Hã? Sou do Goiás, é. Parece, o sotaque? Bacana. Para confundir aí. Vamos lá. C. A agressão do companheiro contra a companheira, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorre em decorrência dele, caracteriza a violência doméstica e autoriza a incidência da Lei 11.340. O nosso gabarito aí. Ao contrário da transação penal, em tese se mostra possível a suspensão condicional do processo, na hipótese do delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. Tá errado, né? Por quê? Porque não aceita nem transação penal e nem suspensão condicional do processo. Então, a letra C, parabéns aí, viu? Agora vamos falar rapidinho. Na verdade, vamos começar, né? Lei de execução penal. Alguém já ouviu falar da lei de execução penal? Já, né, Rian? Lei de execução penal é a LEP, conhecida como LEP. Ela vai estabelecer regramentos quanto a aquela pessoa que está cumprindo pena, né? Seja, cumprindo prisão, na verdade, o termo correto. Porque ela abrange tanto aqueles que estão cumprindo prisão provisória, né? Quais são as prisões provisórias? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Quanto aqueles presos definitivos. Então, ela se aplica ao preso provisório e ao preso definitivo. E aí ela vai estabelecer uma série de regramentos, né? Quando você fala assim, a questão do saidão, a pessoa acabou de sair no Dia das Mães, né? Saiu no Natal. Isso tudo são benefícios previstos na LEP, né? Questão da saída temporária, permissão de saída. E aí, por que cai, né, na OAB? Porque você, como advogado, você precisa saber a questão dos direitos, né, do seu cliente, principalmente se for advogado criminalista. Saber quais são os 15 minutos, 10 minutos. Pronto. A questão da progressão, né? Seu cliente vai passar eternamente cumprindo pena? Não, né? Nós não admitimos pena em caráter perpétuo, né? Então, você precisa saber exatamente, apesar do cliente muitas das vezes saber muito, né? Doutor, acontece às vezes, fala, doutor, eu tô aqui tanto tempo, eu vou sair em tal período mesmo? Rapaz, acho que é verdade, você vai sair em tal período. Dá aula, sabe tudo. Estou cumprindo remissão aqui, remissão da pena, né? Daniel Silveira. Daniel Silveira tá. Vamos lá. Então, assim, a LEP é importante. Importante para que você saiba. Diversos institutos. E aí, qual é a finalidade da LEP, né? A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Viram? Então, ela tem esse fim. A LEP, na teoria, ela é muito bonita mesmo, né? Trazer uma ressocialização para quem está lá no sistema prisional, né? Na teoria é bacana, mas, assim, na prática, o Brasil precisa evoluir muito para que se realmente aplique isso. Eu sei que não vai dar muito para falar, mas como eu falei na aula passada, foi uma experiência muito bacana a que eu tive de ir lá no Rio de Janeiro para aprender, né? Mas assim, ver a realidade de Bangu, né? Que eu só via de ouvir dizer, né? Inclusive o ex-governador do Rio de Janeiro está lá, que é o Cabral, né? E aí eu olho assim, rapaz, como que o ser humano vive numa cela dessa daqui? Parece um pesadelo. Mil vezes pior. Você olha assim, fomos fazer busca na cela, né? E aí você olha assim, caramba, como é que um ser humano banha num local desse aqui? Assim, é lamentável. Por mais que seja um criminoso, uma pessoa cometer um crime, mas toda pessoa merece ser tratada de forma digna, né? O tiquinho. E aí, às vezes, você observa que não tem nem isso, né? O Rio Atípico. Tudo preso. É muito, muito difícil, né? Hã? Não levaram ainda.
Mas assim, a LEP, então, se fosse cumprida, seria muito bacana, assim, né? Até porque uma pessoa que está lá, né, encarcerada, um dia ela vai sair e que ela volte, né? Uma pessoa sociável, né? Que você possa ver na rua e não sentir um receio de ser assaltado, né? Então vamos lá. Quais são os princípios norteadores da LEP, né? Primeiro princípio aí norteador, aqui nós estamos falando da prática, ou da teoria, esqueça a prática. Princípio da legalidade, então o primeiro princípio aí, que vai dizer o seguinte, ó. A legalidade é o princípio norteador da LEP e ele está previsto lá no artigo 3º. Aí diz o seguinte, ao condenado ao internado são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, né? Então, quando diz aqui no final lei, está se referindo ao princípio da legalidade. O que seria isso? Que todos os agentes, né? Judiciário, né? Ministério Público, delegado de polícia, né? A polícia como um todo, deve obedecer à legalidade, no sentido de respeitar os direitos da pessoa que está ali presa provisoriamente ou definitivamente. Então, uma dessas, da previsão da LEP, né? Depois vocês leem, é interessante a LEP. Aí diz que todo preso ele tem direito de ser chamado nominalmente, né? Claro que não tem como a gente saber o nome de todo mundo, né? Mas é uma forma de tratar ali a pessoa de forma digna. Vários outros princípios, né? Várias outras previsões devem obedecer à legalidade, né? A progressão de regime. Cumpriu a data fixada, né, para progredir, que progrida, né? É obrigatoriedade, a própria lei diz isso. E não deixar a pessoa ali esquecida, né? Acontecia, né? A pessoa, eu tinha direito de progredir há 3 anos atrás, ainda estou aqui no fechado. Né? Infelizmente, por conta do sistema, né? Não, hoje cada vez mais está informatizado, né? Os processos que antes eram físicos, hoje tudo é eletrônico. Então, tem como ter saber exatamente o prazo, né? Quando pega um negócio desse aí, a legalidade, o advogado do autor lá, tem como ter algum benefício? Não para o cara que meu cliente saia porque ele não está... Sim, pela lei, por exemplo, se já era para estar no semiaberto, digamos que ele está no fechado. Esqueceram ele durante o período de semiaberto e já era para ele estar no aberto. Seguindo o princípio da legalidade, já é para ele progredir ele direto, né? Assim, porque a progressão é possível, né? Assim, Se passasse bastante, por lá tá bem mais esquecido. Ele pode pedir até indenização também. por erro, né? Possível até indenização. A Constituição diz por erro judiciário, né? Querendo ou não, assim, não deixa de ser um erro, dependendo da interpretação de quem for analisar, né? Porque assim, o erro partiu de uma omissão, digamos, né? De se analisar o... Quando o preso morre, o presídio, a família pode processar o Estado? Também é a responsabilidade do Estado, né? É a hipótese de responsabilidade do Estado. Por exemplo, a questão do suicídio, dependendo, é possível a responsabilidade estatal. Né? Porque, em tese, se ele se matou, porque ele tinha algum instrumento que permitisse ele se matar. Então, não houve uma fiscalização do Estado quanto a isso. Né? Tá bom? Então, nós vamos parar no princípio da legalidade e na próxima aula a gente segue os demais princípios e avança. Beleza? Falei que ia terminar a Lei Maria da Penha. Foi certinho, né? Começamos a palestra. Hã? Ainda começamos a palestra. Começamos a LEP ainda. Pessoal, tudo de bom. Tchau.